Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de metodologia científica. Hoje nós vamos dar aqui algumas dicas para vocês de como elaborar um projeto de pesquisa. Então, nós já vimos lá nas nossas aulas anteriores sobre os conceitos de pesquisa, já vimos sobre citações, já vimos sobre referências bibliográficas, né, conforme as normas ABNT, como se fazer uma pesquisa, uma revisão bibliográfica e como fazer o que? Uma investigação científica. Então, hoje a gente vai estar conversando com vocês aqui sobre elaboração de projetos de pesquisa. Então, pesquisa, tá? Então, pesquisar significa, de forma bem simples, procurar respostas para indagações propostas. Tá? Então, a pesquisa científica é um conjunto de procedimentos sistemáticos baseados no raciocínio lógico que tem por objetivo encontrar soluções para os problemas propostos mediante o emprego de métodos científicos. Vamos colocar aí como exemplo, tá? Por exemplo, aí o surgimento aí da Covid-19, né? Então, a partir disso aí, a partir desse problema aí, surgiram aí várias propostas, ou seja, várias pesquisas para se desenvolver o que? Uma vacina para controlar o vírus. Então, uma pesquisa científica. Então, o que é o projeto de pesquisa? O projeto de pesquisa é um conjunto de ações a serem executadas de forma coordenada, envolvendo a alocação de insumos necessários para, em um dado prazo, alcançar um objetivo determinado. E outro conceito, né? Esforço temporário, progressivamente elaborado com o objetivo de criar um produto ou serviço único, tá? Então, esse aqui, essa segunda situação aqui já seria uma pesquisa aplicada, né? Ou seja, tem um projeto aí, uma pesquisa que terá como objetivo que criar um produto ou serviço único. Então, o projeto de pesquisa consiste em um conjunto de etapas sistematicamente ordenadas, ou seja, tem todo um critério a ser seguido, procurando o quê? Chegar a um resultado final, né? Tá? Chegar a um resultado final. Tem por finalidade detalhar um conjunto de ações a serem executadas para se atingir a finalidade requerida. Então, característica de projeto. Então, o projeto de pesquisa ele possui um início e fim bem definidos, possuir metas execuíveis, ou seja, essas metas que se você colocar no projeto têm que ser possíveis de serem executadas, ser passível de análise de viabilidade, ou seja, você tem uma ideia, eu quero desenvolver uma pesquisa, essa pesquisa ela é viável, tá? Então a gente tem que ter essa noção. Tem que ser atividades não repetitivas, o objetivo deve ser pré-estabelecido, tá? E possui restrições principalmente quanto a custo e prazo. Por exemplo, quero desenvolver um projeto de pesquisa, tá? Nós temos recursos para isso, tá? Temos prazo suficiente, então isso é muito importante. E também tem que prever o que? O resultado. Então, sempre que a gente escreve um projeto de pesquisa, tá? Lá no final a gente coloca lá resultados esperados, tá? Você tem que chegar a algum resultado. Então, o planejamento do projeto de pesquisa. Então, temos que responder essas perguntas, né? Tá? Quando você vai planejar um projeto de pesquisa. Por onde começar? Com quem planejar? Para quem? Quanto custará? Quem financiará? Ou seja, de onde que virá esse recurso? Então, isso é muito importante. Então, no projeto de pesquisa, variáveis que merecem atenção. Ou seja, esse projeto de pesquisa tem que ser enquadrado que às regras do edital ou ao regulamento. No caso aqui, no projeto de vocês de TCC, tá? Para vocês escreverem o projeto de pesquisa, vocês têm que seguir o regulamento do campus São Vicente. Tá? Esse projeto ele tem que estar de acordo com o regulamento do campus. Tá? Esse regulamento ele está disponível lá
na página do campus. Eu vou escrever um projeto de pesquisa para, de repente, para CNPq, para FAPEMAT, ou seja, para uma agência de fomento, né? Uma agência de fomento que vai financiar esse projeto. Então, nós temos que seguir o quê? O edital da chamada. Então, ou seja, sempre essas agências de fomento, elas lançam o quê? Os editais, né, durante o ano, né, para financiar projeto de pesquisa. Então, a primeira coisa que, quando a gente vai escrever um projeto de pesquisa para a agência de fomento, é ler o edital. O nosso projeto tem que estar de acordo com o edital, certo? Por quê? Porque caso você não siga o edital, já é um critério de desclassificação do seu projeto, tá? Por exemplo, os avaliadores ad hoc pegaram lá o seu projeto para corrigir. Aí eles vão avaliar se está dentro do edital. Descumpriu algum item do edital, seu projeto nem é avaliado, ele já é desclassificado. Então, muito importante isso aí, tá? Outra variável que merece atenção também, restrição de recursos. Eu quero fazer uma pesquisa. Nós temos recursos financeiros disponíveis, tá? Todo projeto, geralmente, ele tem um custo, tá? Ele tem um custo. Então, a gente tem que estar atento para isso. Dependemos de novas tecnologias, tá? Nós temos condição, tá? Nosso projeto tem, depende de alguma tecnologia nova, nós temos como executar esse projeto, seguindo, nós temos essa nova tecnologia disponível. Dispersão geográfica. É um projeto que ele vai ter o quê? Uma importância local, regional, nacional, certo? Então, muito importante também, certo? Por exemplo, você vai... vamos pegar aí, por exemplo, aí a pesquisa, a gente já citou anteriormente aí, para desenvolvimento da vacina, tá, para a Covid-19. Então, com a dispersão geográfica dela, certo? Uma pesquisa que é a nível mundial, tá? Está desenvolvendo aí ou foram desenvolvidas algumas vacinas que estão sendo utilizadas no mundo inteiro. Nível nacional, um ensaio, por exemplo, de cultivares, tá? Então, ou seja, toda vez que se lança uma cultivar nova, tá? De qualquer cultura, se faz o quê? O ensaio nacional para fazer a recomendação. Essa cultivar vai ser recomendada aqui no estado do Mato Grosso, ela pode ser recomendada o plantio dela lá no Nordeste, em Minas, ou seja, em qualquer região do Brasil. Então é feito um ensaio nacional de cultivares. Ou, eu vou fazer de repente uma pesquisa, tá? Só para o local São Vicente, solucionar um determinado problema na região de São Vicente, tá? Então, uma pesquisa local. E regional, geralmente, é o quê? Uma pesquisa a nível de estado, né? A nível de estado de Mato Grosso, por exemplo. Poderia ser um exemplo aí, tá? Outra coisa, interdependência com os projetos, tá? Essa pesquisa sua, ela depende de algum outros projetos ou não? Tempo de mercado de tecnologia, tá? Rede de fornecedores, certo? O que eu vou precisar, equipamentos, não sei o quê, tá? Eu tenho fornecedores aí que ofertam esses equipamentos para nós, a gente possa estar adquirindo. Interesse de terceiros. Esse projeto ele pode ser interessante, de repente, para alguma empresa, tá? E diversos interessados. Então, são itens, pessoal, são variáveis que merecem atenção quando a gente vai elaborar aí um projeto de pesquisa. Então, projeto de pesquisa. Então, toda pesquisa precisa ser planejada. Projeto de pesquisa não é o mesmo que planejamento da pesquisa. Tá? Projeto é diferente de programa. Programa, quando não tem uma data definida para encerrar. Tá? Exemplo, programa de mestrado. Programa de mestrado em agronomia, tá? Do IFMT, Campo São Vicente, Centro de Referência de Campo Verde. Então, ele não tem prazo para terminar, mas o projeto, por exemplo, de repente, o aluno que entra ali, o mestrando, tá? Que está participando do programa, ele vai elaborar um projeto, tá? Esse projeto vai ter um prazo para ser encerrado, né? Então, por que escrever um projeto de pesquisa? O projeto de pesquisa é necessário para apresentar o problema, para planejar a pesquisa, guia para a execução das etapas da pesquisa, tá? Pode ser também, você pode de repente escrever um projeto de pesquisa para obtenção de bolsas de estudo, né?
certo? Temos aqui hoje, por exemplo, os editais aí do IFMT aí, que são lançados todos os anos aí pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, a PROPS. Então, a PROPS todo ano lança esses editais, né? E, geralmente, esses editais, além de ter recurso para o desenvolvimento do projeto, tá? Eles têm também, tá? Um certo percentual lá de bolsas de pesquisa, seja bolsa de produtividade para o pesquisador, para o coordenador do projeto, no caso o servidor, né? E tem também a bolsa lá de iniciação científica para os estudantes, tá? Então, certo? Você pode escrever também um projeto, você está num programa aí de mestrado, doutorado, escrever um projeto também para pleitear uma bolsa das agências de fomento, tá? CNPq, CAPES, ou das agências de fomento estaduais, por exemplo, aqui no Mato Grosso, a Fundação da Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso, a FAPEMAT, né? De vez em quando eles lançam alguns editais, né? Ofertando bolsa para estudantes, principalmente estudantes de pós-graduação, né? Tá? Então, também, é importante escrever o projeto de pesquisa para quê? Depende para conseguir um patrocínio na pesquisa, tá? Acho que no momento aí que vai estar mais assim próximo de vocês, que vocês terão que escrever um projeto, um projeto aí para o TCC de vocês, né, para o trabalho aí de conclusão de curso. E você pode também escrever um projeto que para um curso de pós-graduação, para você procurar entrar num programa de pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, geralmente sempre se exige que seja apresentado um projeto de pesquisa quando você vai fazer a inscrição. Então, a maioria dos programas de pós-graduação no país, tá, fazem essa exigência. Como definir um tema? Tá? Então, a sequência de ações para a obtenção de um tema, para qualquer pesquisa, parte do seguinte modelo. Primeiro, você tem que identificar uma necessidade. Você identificando essa necessidade, a partir daí você consegue definir um tema. Tá? Então, a correta identificação da necessidade irá gerar um problema a ser solucionado. Uma identificação inadequada da necessidade poderá resultar em uma pesquisa desnecessária ou em um novo produto com baixa taxa de adoção pelo consumidor. Então, delimitação do tema da pesquisa é o assunto que se deseja estudar e pesquisar. Então, é selecionado de acordo com as tendências, possibilidades, aptidões e inclinações do pesquisador, certo? Então, o tema, ele sempre está o quê? Relacionado com a área de interesse do pesquisador e também a área que aquele pesquisador está capacitado para desenvolver alguma pesquisa. Deve também conter um objeto que mereça ser investigado cientificamente, deve ser preciso, bem determinado e específico, embora trate-se de uma delimitação ainda ampla. Então, delimitação do tema de pesquisa. Seguindo, né? Então, bom senso. O pesquisador tem que ter um bom senso e atitude crítica, tá? O tema tem que ser execuível para a pesquisa, ou seja, tem que ser executável. Você não pode, de repente, elaborar um tema lá utópico, né? Tá? Ele tem que ser passível de ser executado. E tem que existir também um real interesse em resultados para a comunidade científica e ou acadêmica. Então, sugestão para delimitação do tema da pesquisa. Então, conhecimento anterior do tema. Então, isso aqui é importante, né? Aqui que é importante você fazer sempre aquela revisão biográfica, né? Existem pesquisa em andamento. Então, sempre aí hoje a internet aí facilita bastante a nossa vida, fazer essa busca aí de forma rápida, né? Tá? Então, vê se já tem alguma pesquisa em andamento com aquele tema, para evitar que esse tema fique repetitivo, né? Apesar que nada impede, né? De repente uma pesquisa que está sendo desenvolvida lá no Paraná, tá? Você pode repetir aqui no Mato Grosso tranquilamente, né? Sem problema. Por quê? Porque já mudam algumas coisas, mudou de uma região para outra, geralmente já mudam as condições ambientais, né? Temperatura, umidade, época de semeadura, né? Tá? Então, nada impede você repetir também, mas é importante fazer essa busca, se existe alguma pesquisa em andamento.
literatura científica, ou seja, fazer lá uma revisão, né? Estudo biográfico, tem que fazer um estudo biográfico, uma revisão biográfica sobre o tema, tá? Isso é muito importante, a gente já viu lá acho que na aula anterior, como se fazer uma pesquisa biográfica. Ideias pessoais originais, tá? Inovações, ou seja, é muito importante que esse tema traga uma certa inovação, e hoje nós temos aí uma pressão muito grande, né, para inovar, para desenvolver novos produtos, certo? Então isso está, vamos dizer assim, tá em moda no momento, né? Então, sempre procurar pensar nisso. Se o seu projeto de pesquisa tem alguma ideia inovadora, então muito importante. Tá? E também, muito importante, para você delimitar o tema, você vê o que? As necessidades do contexto local produtivo. Então, a formulação do problema. Então, é a razão maior pela qual se executa um projeto de pesquisa. Tá? Envolve uma dificuldade teórica ou prática para a qual se procura uma solução. Tá? Então, você detectou o problema, aí você vai elaborar um projeto de pesquisa, vai desenvolver uma pesquisa, procurar o quê? Solucionar aquele problema. É a pergunta do seu trabalho a qual você busca responder. Tá? Então, deve ser claro, conciso e objetivo. A clareza do problema facilita a construção da hipótese. Aspectos de valoração do problema. Viabilidade. Pode ser eficazmente resolvido por meio da pesquisa? Ou seja, ver o que é a viabilidade do seu projeto. Relevância. Deve ser capaz de trazer conhecimentos novos? Tá? Qual a importância dessa pesquisa? Novidade. Estar adequada ao estágio atual da evolução científica. Execuibilidade. Pode levar a uma conclusão válida? Certo? Oportunidade. Atender os interesses particulares e gerais. Então, necessidade de delimitação do tema, né? Tá? Então, primeiro aqui, qual que é a necessidade? Fome, tá? Um exemplo, né? Então, a partir de uma necessidade, podem surgir diversos tipos de problemas e existirem várias soluções que podem suprir a necessidade. Então, a eficácia de uma pesquisa está relacionada à correta delimitação do tema. Então, necessidade, fome. Tema, alimento. Problema, onde comer? Solução, ir ao restaurante, ir na minha cozinha. Solução do problema também, o que comer? Pão, feijão, filé e caviar. Tá? Então, ou seja, você detectou a necessidade. Para essa necessidade, você tem um tema, desse tema surgiu um problema e você vai buscar o que? A solução. Vai buscar a solução. Então, outro exemplo aqui, né? Área, tema, problema, título. Então, área, meio ambiente. Tema, escassez da água. Tá? Então, um tema aí bem atual, né? Certo? A gente está com um problema aí de déficit hídrico aí em várias regiões do Brasil. Então, problema, o impacto provocado pela carência de água potável na região Nordeste. Certo? Então, já comentamos aí que já, hoje praticamente aí estamos com esses problemas aí com uma certa carência de água já no Brasil inteiro. Né? Título, a construção de barragens subterrâneas para a redução da escassez de água no Nordeste. Tá? Então, por exemplo, título do projeto. Ok? Então, como iniciar um projeto de pesquisa? Então, a elaboração de um projeto de pesquisa é um processo em que, a partir de uma necessidade, se escolhe um tema e gradativamente define-se um problema e as formas de solucioná-lo, né? Então, o pesquisador ele deve perguntar: o tema é atual? Tem informação pessoal para investir em seu tempo e recursos naquilo que pretende investigar? Tá? Então, a gente vai escrever um projeto de pesquisa, vai desenvolver um projeto de pesquisa, certo? A primeira preocupação nossa é saber se nós temos pessoal preparado. Tá? Você vai precisar de laboratório? Tem pessoas capacitadas para trabalhar naquele laboratório? Eu vou desenvolver esse trabalho no campo. Tem pessoas ali que poderão auxiliar esse trabalho no campo, poderão ajudar nesse momento esse trabalho no campo. Tá? Outra coisa importante também, os meios disponíveis são adequados e execuíveis?
o tempo disponível ao projeto é adequado, tá? Então, ou seja, não adianta criar, vou montar um projeto, elaborar um projeto de pesquisa aí para o meu TCC, que vai durar aí 4 anos, tá? Vocês vão ver uma pesquisa durante 4 anos, certo? Você tem que ver se é viável, tá? Em que período, em que semestre do curso você está? Você também tem um prazo lá para você terminar o curso, né? E esse TCC, geralmente você tem que defendê-lo, o quê? Se não me engano aí, acho que 2 ou 3 semestres antes do final do curso, tá? Antes do final do curso. Então, a gente tem que ter o quê? Essa preocupação quanto ao tempo disponível que nós temos aí para desenvolver o nosso projeto. Então, o pesquisador também ele deve responder às questões. Para que pesquisar? Ao responder a pergunta, para que pesquisar, você terá o objetivo do seu trabalho científico. Tá? Onde pesquisar? Ao respondê-la, fará o levantamento biográfico do trabalho científico. Como pesquisar? Nela, encontrará a metodologia do seu trabalho, certo? Quando pesquisar? Por meio dela, você definirá o cronograma de estudos. Então, a gente começou. O projeto tem o quê? Tem que ter um início e um fim muito bem definido, tá? E para que você chegue a esse fim, para que você chegue a esses resultados esperados, você tem que seguir aí várias etapas, tá? Ou seja, não podemos pular etapas. Então, parte do projeto de pesquisa. Então, a folha de rosto deve ter entidade destinatária do projeto, título do projeto, autor ou autores, local e data. Então, um exemplo aqui, né, de uma folha de rosto, né? Então, nós temos aqui o cabeçalho, né, a instituição, certo? A instituição, projeto de pesquisa de dissertação, programa de pós-graduação em agronomia e fitotecnia, curso de mestrado, nome aqui do aluno, né, do discente, nome do professor orientador e, logo abaixo, o título do projeto. Então, um exemplo aqui, desenvolvimento e avaliação de metodologia para calibração de pulverizadores de barras. Tá? E local e data, né? Então, Cuiabá, Mato Grosso, setembro de 2021. Então, essas são as informações que tem que vir o que na folha de rosto, ou seja, aquela primeira folha lá do projeto. Então, orientação e elaboração do projeto, né? Então, a gente sempre tem que seguir aí as normas ABNT, né? Então, só relembrando aqui, então, vocês já tiveram essas aulas aí anteriores, né? Tá? Que a ABNT, a NBR 6023, que é informação e documentação, ou seja, como se elaborar lá uma referência bibliográfica, né? E também a ABNT NBS 10520, tá? Que é uma informação que aborda sobre citações em documentos, ou seja, como se fazer uma citação corretamente no corpo de um texto. Então, isso é muito importante. Então, sempre que você escrever um projeto, tem que seguir essas normas ABNT, as normas aí da Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Então, ou seja, são várias, né? Mas o que a gente mais utiliza aqui no caso da elaboração do projeto é a 6023 e a 10520, tá? Estrutura básica do projeto de pesquisa, tá? Então, primeiro, introdução. Então, a introdução, ela deve fornecer a ideia geral do tema a ser transmitido, motivar o assunto para prender a atenção, sobretudo na comunicação oral, dar as diretrizes e enunciar o plano. Neste espaço, anuncia, coloca, promete e desperta o interesse do leitor. Tá? Então, muito importante se escrever aí uma introdução muito bem escrita, seguindo esses critérios. Tá? É muito importante. Então, por exemplo, na introdução é fundamental também apresentar o assunto, a importância da pesquisa, a área problemática, a necessidade, fazer uma referência aos objetivos. Geralmente, lá no final da introdução, sempre se coloca qual será o objetivo daquela pesquisa.
e qual será a contribuição desse estudo para a resolução do problema a ser estudado. Revisão de literatura. Então, a revisão da literatura, ela explica as questões a serem investigadas, permitindo uma melhor interpretação da realidade. Então, ou seja, a revisão é um instrumento de iluminação do pesquisador, a partir dela que os conceitos serão explicitados e orientará a pesquisa e o relatório final. Então, deve conter citações conforme a BNT NBR 105/2018, né? Tá? E é muito importante também, tá, que se coloque lá o quê? A hipótese, né? Na estatística, deve ter visto na estatística, né? Que é o H0. Então, ou seja, o que é essa hipótese? Resposta ou explicação provisória do problema. Tá? Então, um exemplo aqui de uma hipótese. Supõe-se que o boro é um micronutriente muito importante para a soja. Tá? Aí depois você vai fazer o quê? Você vai elaborar um projeto de pesquisa, aquele projeto de pesquisa seu, vai desenvolver aquele projeto para procurar realmente comprovar o que? Essa hipótese, se ela é importante ou não. Você fez lá um projeto de pesquisa lá testando a importância do boro na soja, tá? No efeito lá da produtividade. Realmente, ele deu um efeito positivo, então, ou seja, então o boro é importante. Então você comprovou lá aquela sua hipótese, né? Comprovou a sua hipótese. Justificativa. Então, ou seja, o que é justificativa? O motivo que justifica uma pesquisa. Por que você está fazendo essa pesquisa? Nível de abrangência da pesquisa, viabilidade da execução, referência aos aspectos de da pesquisa, destaque dos elementos inovadores, utilidade e necessidade da realização da pesquisa. Tá? Por que eu vou fazer essa pesquisa? Qual a sua importância, tá, dessa pesquisa? Qual a importância daquele resultado que você espera? Tá? Qual será a sua aplicação? Tá? O que ele vai estar informando, tá? Explicando, solucionando, certo? Então, utilidade e necessidade da realização da pesquisa. Objetivo geral do projeto. Então, o objetivo geral descreve o que fazer, realizar ou produzir. Então, deve seguir a regra SMART, né? Ou seja, tem que ter uma certa especificidade, tem que ser mensurável, tem que ter uma exatidão, tem que ser realista e tangível e tem que ter um limite de tempo, né? Então, aí a regra SMART. Então, sempre vamos escrever um projeto, sempre pensar o que nessa regra. É muito importante para nos dar aí um norte, né? Então, objetivo geral do projeto. Recomendações. Então, não elaborar objetivos maiores do que as possibilidades de realização. Não desperdice as possibilidades de realização com os objetivos insignificantes, hoje inexpressivos, tá? Ou seja, não viajar muito. O objetivo, o próprio nome já diz, né? Ele tem que ser o que? Bem objetivo, tá? Bem objetivo. Ou seja, tem que estar bem certo daquilo que você quer fazer e onde que você quer chegar, tá? Então, objetivo, não descrever procedimentos e atividades que são os meios para atingi-los. Tá? Então, o objetivo é, vou fazer isso e pronto. Definir com precisão o que se pretende atingir com o trabalho. Pode ser dividido em geral, tá? E específicos. Então, objetivo geral, que pode ser usado sozinho quando se trata de um objetivo amplo. Objetivo específico, quando é necessário haver maior detalhamento. Tá? Então, exemplos aplicáveis a objetivos. Então, sugestão de verbos. Tá? Então, quando a pesquisa tem o objetivo de conhecer, então quais são os verbos mais recomendados? Apontar, citar, classificar, conhecer, definir, descrever, identificar, reconhecer, relatar. Quando a pesquisa tem o objetivo de compreender, então quais são os verbos mais recomendados? Então, compreender, concluir, deduzir, demonstrar, determinar, diferenciar, discutir, interpretar, localizar, reafirmar. Quando a pesquisa tem o objetivo de aplicar, então, quais os verbos mais recomendados? Então, desenvolver, empregar, estruturar, operar, organizar, praticar, selecionar, traçar, otimizar e
melhorar. Então, são alguns exemplos, pessoal, de verbo que nós podemos utilizar na elaboração dos objetivos, tá? Então, um exemplo aqui, né? Título: eficiência de bactérias fixadores de nitrogênio atmosférico na promoção do crescimento de plantas de milho. Tá? Objetivo geral. Então, avaliar a interação de bactérias fixadoras de nitrogênio atmosférico com plantas de milho, visando a intensificação dos efeitos benéficos dessa interação. Um outro exemplo aqui do objetivo geral: analisar os erros dos métodos usuários de calibração dos pulverizadores e quantificar o impacto econômico de problemas detectados na inspeção periódica dos pulverizadores nas principais regiões produtoras de grãos no Brasil. Objetivo específico: quantificar os erros de calibração na taxa de aplicação dos pulverizadores de barra. Mais exemplos aqui de objetivo específico, tá? Então, isolar bactéria fixadora de nitrogênio atmosférico a partir de plantas de milho cultivadas no Cerrado de Mato Grosso. Tá? Então, ou seja, um objetivo aqui específico relacionado àquele primeiro objetivo geral nosso, né? Tá? Iniciar uma coleção de culturas bacterianas potenciais na elaboração de produtos biotecnológicos. Avaliar diferentes isolados bacterianos depositados na coleção de culturas quanto ao potencial na promoção do crescimento de plantas de milho. Então, títulos versus objetivos. Então, sempre devemos evitar. Tá? Título: implantação de horta orgânica no ambiente escolar. Objetivo: implantar horta orgânica em alguma escola do município, aproveitando os restos de alimentos como adubo orgânico e utilizando a produção na merenda escolar. Tá? Então, sempre procurar evitar isso, certo? Título: efeito da fertilidade do solo no cultivo de rúcula. O trabalho tem como objetivo mostrar o efeito da fertilidade do solo no cultivo da rúcula, papai. Então, ou seja, evitar. O trabalho tem objetivo. Não, certo? Até que lá na introdução você pode escrever dessa forma, tá? O trabalho tem objetivo. Mas quando você for escrever somente lá o objetivo, você colocar o quê? Determinar o efeito da fertilidade, por exemplo, determinar o efeito da fertilidade do solo no cultivo da rúcula, certo? Que é uma hortaliça pertencendo, certo? Então, evitar isso, certo? Outro exemplo aqui: título: controle de pragas e doenças do algodoeiro. Observando as pesquisas realizadas e publicadas, foi tomada uma decisão de realizar um experimento avaliando diferentes doses de cauda por entrar no controle de pragas e doenças do algodoeiro. Tá? Então, evitar isso, certo? Então, colocar o que? Realizar um experimento avaliando diferentes doses de cauda por hectare no controle, ou desenvolver um trabalho, certo? Para avaliar diferentes doses de cauda por hectare no controle de pragas e doenças do algodoeiro. Então, metodologia, ou material e métodos, né? Então, sempre no projeto você tem que escrever a metodologia. Então, a metodologia é o quê? Ou material e métodos, né? É a descrição detalhada dos procedimentos que serão adotados para o alcance dos objetivos propostos no projeto, tá? Então, ou seja, são todos os procedimentos que você vai seguir para desenvolver o que? O seu projeto. Então, ou seja, a metodologia ela contempla a explicação do tipo de pesquisa e métodos utilizados, identificação e seleção da população e amostra pesquisada. Tá? Então, a metodologia, o material e método de pesquisa é um item muito importante. Muitos projetos, tá? Às vezes, o pesquisador não se consegue chegar a um resultado esperado devido a uma falha na metodologia utilizada, uma metodologia inapropriada, certo? E também, às vezes, ele não consegue publicar, desenvolveu uma pesquisa lá, tal, utilizou uma metodologia que não era mais adequada, depois ele pode não conseguir também publicar o quê? O resultado dessa pesquisa num periódico científico, tá? Num periódico científico. Então, é uma etapa aqui, tá? Muito importante de um projeto de pesquisa.
Então, a metodologia se descreve o tipo de pesquisa, local de coleta de dados, tá? O projeto será desenvolvido no campo experimental do IFMT, Campo São Vicente, na área experimental, certo? Então, descrever onde o projeto será desenvolvido. Tá? Instrumentos de coleta de dados, ou seja, observação, entrevistas, fontes documentais, fontes orais, questionários e outros. Ou seja, como você vai fazer a coleta de dados. Tá? Vou instalar um experimento no campo para avaliar 5 cultivares de soja, tá? Aí tamanho da parcela, número de plantas que você vai ter por metro linear, tá? Ou por linha ali de quantas linhas você vai utilizar. Então, isso é importante. Geralmente já se tem o quê? Já existe uma metodologia, uma recomendação, que vamos colocar aí no exemplo da soja aí. O número mínimo de linhas, tá? Que você tem que usar na parcela. Então, isso é importante, certo? Cronograma. Sua elaboração responde à pergunta: quando? Tá? Então, ou seja, no cronograma nós vamos responder a seguinte pergunta: quando? Tá? Ou seja, em que período eu vou desenvolver esse projeto? Então, é importante, tá? Fazer um cronograma de início, meio e fim. Certo? Eu vou começar o meu projeto agora no mês de outubro e vou finalizá-lo em janeiro. Então, durante esse período aí, tá? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, de 4 meses, é importante também você colocar o que nesse cronograma aí, todas as atividades que serão desenvolvidas durante esse período. Tá? Então, isso é muito importante para que você faça aí um bom planejamento, um bom acompanhamento do desenvolvimento do seu projeto de pesquisa. Então, define a realização das etapas descritas no projeto. Deve ser estabelecido de acordo com o tempo disponível para a execução do projeto. Então, isso é muito importante. Tá? Que eu já comentei, então não adianta você querer fazer um projeto aí para executar em 4 anos, se você tem 2 anos, 2 anos e meio para você terminar o curso, tá? E durante esse período você ainda tem que fazer o quê? Você tem que desenvolver o seu projeto, coletar os seus dados, fazer uma análise estatística desses dados e escrever o quê? A sua monografia. Então tem que se preocupar muito com a questão desse tempo, muito importante. Orçamento. É um quadro demonstrativo dos recursos materiais e humanos necessários ao desenvolvimento da pesquisa, especificando os custos de cada etapa. Então, muito importante. Eu quero desenvolver esse projeto. Eu tenho recurso disponível? De onde virá esse recurso? Qual a fonte desse recurso? Então, muito importante. E, para finalizar, referências bibliográficas. Listagem de obras citadas no corpo do trabalho, em ordem alfabética crescente. Tá? Então, deve seguir a NBR 6023 da ABNT. Tá? Então, a gente já falou sobre isso, né? Então, como se fazer o quê? Como se escrever, né, corretamente uma referência bibliográfica. Então, todas as citações que você fez no corpo do trabalho, lá nas referências, você tem que colocar. Você tem que colocar todas essas referências. Tem que colocar. Por quê? Porque é importante. De repente, caso alguém queira se aprofundar mais naquele tema ali, ele vai pegar a referência ali e vai buscar mais informações a respeito. Recursos, procurar verificar os recursos necessários de toda a ordem. Humanos, ou seja, temos pessoal preparado. Financeiros, a soma em dinheiro, reserva 10%. Sociais, transporte, jornais, etc. Físicos, prédios, equipamentos, etc. Laboratórios, né? E outros. Tá? Então, muito importante. Então, ou seja, aqui no caso de vocês, tá? Que vão escrever, de repente, aí um TCC aí para um projeto de pesquisa, né? Para o TCC de vocês. Então, a primeira coisa que vocês têm que se preocupar é o quê? Eu quero trabalhar com tal tema. Tem orientador, tá? Para esse trabalho? Então, sempre procurar o quê? Um orientador para o seu projeto de pesquisa, para o seu TCC, para a sua monografia. Apêndices e anexos. Tá? Então, são partes que reforçam as informações contidas no texto, sem fazerem parte dele. Tá? Você de repente achou que tem alguma informação lá que você acha que é importante. Então, você coloca lá no anexo. Tá? Então, são considerados apêndices ou trechos ou textos
completos que auxiliam o leitor a compreender um projeto, certo? É do autor. Os anexos são recortes, figuras que informam sobre o projeto, questionário, não é do autor, ok? Então, resumindo, então o projeto de pesquisa tem essa estrutura, tá? Então, ou seja, tem essa estrutura: capa, índice, resumo, introdução, justificativa, objetivos, tá? Aí entra aí aqui objetivos geral e específicos, né? Material e métodos, ou metodologia, cronograma, bibliografia, orçamento e anexo. Ok, pessoal? Então era isso aí. Qualquer coisa a gente está à disposição e a partir de agora vocês já podem começar aí a escrever o projeto de vocês, que vocês já têm aí as informações básicas para vocês escreverem o projeto, tá? Já vimos lá sobre citações, norma ABNT 105.20, já vimos sobre referências biográficas, tá? Norma ABNT 60.23, já vimos também como se fazer uma pesquisa biográfica e como se fazer uma investigação científica. Então, vocês já podem aí começar a trabalhar no projeto de vocês. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição.